Glória a Deus, aleluia. Igual a Bíblia com a letra maior hoje, né? Para os olhos enxergarem um pouco melhor. Sabe como é, né? Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Capítulo bastante conhecido. Vou estar lendo para os irmãos, vocês vão reconhecer logo, né? Muito conhecido. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Essa palavra faz muito sentido na vida de alguns, pouco na vida de outros, mas de alguma forma ela sempre vai fazer um efeito positivo. Algumas pessoas podem ficar decepcionadas quando elas lembram dessa palavra e de repente não vê nada acontecendo. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho nessa noite porque talvez não aconteça aquilo que está escrito aqui. A culpa, com certeza, não é de Deus. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor André, há muitos anos atrás, que eu me lembro que ele falou comigo alguma coisa, rapaz, se tiver alguma coisa de um irmão e acontecer e falar alguma coisa em relação a não conseguir ficar na igreja ou não se converter, foi uma conversa mais ou menos parecida com essa, e dizer que foi Deus, por algum motivo não abençoou nada, não. Ele disse sempre assim: seja sempre Deus verdadeiro. Deus sempre vai estar com a razão. Nunca vou dar razão ao homem contra Deus. Porque há pessoas que querem dar desculpas e aí colocam a culpa nos irmãos, nos filhos, nos amigos, no marido, na esposa, e para terminar, em Deus. Mas não existe desculpa para você ou para mim não ficarmos firmados, né, na presença. E quando Jesus ele falou essas palavras, ele primeiro tinha passado por algumas cidades, feito alguns milagres. Ele viu uma multidão e junto com os discípulos ele resolveu subir a um monte. Aqui faz parte da finalização de um sermão muito conhecido chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai terminar aqui nesse capítulo 7. E é engraçado que lá no finalzinho aqui do capítulo 7, quando a gente vai encerrar toda a leitura, ele diz que todas essas palavras, se você conseguir assimilar todos esses ensinamentos, está ali a sua salvação. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 5 e o 7, segundo o próprio Jesus, ele pode definir a sua salvação ou não. O que ele diz em um desses versículos, dizendo: olha, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, e desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos e bateram naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas mesmas palavras, ou seja, esse sermão do 5 até o 7, e não as pratica, ele vai comparar ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. E aí ele vai falar, pasmem, das mesmas coisas. Desceu a mesma chuva, correu as mesmas águas, sopraram os mesmos ventos, bateram na casa. Só que dessa vez a casa caiu e a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Repare que Jesus, ao falar desse sermão da montanha, ele dá a entender que se você ouve as palavras desse sermão e pratica,
vai vir o quê? Esse vento, essas águas, essa tempestade significa mesmo tribulação, lutas, perseguições. Mas ele está garantindo na palavra dele que se você ouve e pratica, vai bater e você não vai se abalar. Você vai ser igual ao Monte de Sião, não vai se abalar. Então, se você reparar bem, 5, 6 e 7 do capítulo de Mateus, Jesus de uma certa forma está nos garantindo que se a gente entender tudo que está aqui e praticar, você vai garantir a sua salvação. Olha só, em 3 capítulos, Jefferson, pode estar de repente um resumo de toda a Bíblia, será? Aqui ele ensina muitas coisas, gente. Ele ensina sobre a oração. O Pai Nosso, que oração maravilhosa, que a gente nem percebe o que a gente fala, né? Senhor, perdoa, assim como eu. Será que você tem perdoado e eu tenho perdoado? Mas você está fazendo um acordo com Deus. Me perdoa assim como eu tenho perdoado. Ou seja, você está dizendo, Deus, age comigo de acordo com como eu estou agindo com o meu próximo. Olha que coisa maravilhosa nessa oração. Você está tendo uma conversa com Deus e garantindo a Ele que você está bem, né? Afinal, é a proposta que você está fazendo a Ele. Me julga e me trata segundo eu trato o meu semelhante. Como é que você tem tratado o seu semelhante? O que é que você tem feito pelo seu semelhante? Quando o seu semelhante não tem amizade com você ou te fere, o que é que você tem feito, reagido como? De igual modo? Afinal, Jesus disse, ei, você ouviu o que foi dito aos antigos, fica por lá mesmo, que é para amar somente os amigos e odiar os inimigos. Não, esquece isso. Agora você tem que amar aqueles também que te odeiam e orar por aqueles que te perseguem. É muita coisa que a Bíblia vai nos ensinar, nos deixar claro em 3 capítulos. E nisso pode depender da sua salvação. De repente você não tem tanto conhecimento bíblico, mas de repente se você ler 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai te ensinar. Preste atenção nos detalhes da oração. Preste atenção em outras coisas. Ele vai dizer, não ajunteis tesouros no céu, ou nos tesouros na terra, porque aqui a traça vai comer, o ladrão vai roubar. Ajunte tesouros nos céus. Nesses sermões existem várias lições, e se a gente prestar atenção em todas, nós vamos ser muito bem-aventurados. Mas o que acontece? Talvez ninguém nunca tenha parado para estudar com afinco Mateus 5, 6 e 7. Porque se estudar esses 3 capítulos e praticar, ele está dizendo, se ouvir e praticar, não adianta vir a tempestade, não adianta vir a tribulação, não adianta vir, você não vai ser abalado, você vai ficar. Então preste muita atenção no que a gente está estudando hoje e nessa pequena dica. Estude, pratique muito. Mateus 5, 6 e 7. Olha tudo. O pastor uma vez pregou aqui logo no começo sobre as bem-aventuranças, que já começa assim, né? Bem-aventurado. E o pastor pregou o quê? Bem-aventurados que choram. O evangelho já vai escancarando as suas características. Você vai chorar, viu? Você vai sofrer, mas você é bem-aventurado quando você chora por amor de Cristo. O evangelho não é para enganar ninguém. A gente tem amor, a gente aplica amor, mas a verdade ela sempre vai ser maior do que qualquer interpretação. E por que eu disse que as pessoas ficam frustradas muitas vezes e saem da igreja? Colocam a culpa em tantas coisas, algumas até quando leem esse texto. Porque a gente prega para as pessoas que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. É isso que nós pregamos. Deus é um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo. Antes que a sua palavra chegue na sua boca, Ele já sabe o que é que você está para falar. Nós pregamos um Deus poderoso, um Deus que faz milagres e faz muitas coisas. E aí nós aplicamos agora essa palavra dizendo que Deus não mente. E aí está escrito aqui, o próprio Jesus, o Deus que veio até a terra, encarnou, pregou e andou entre nós. E Ele mesmo ensinando numa montanha, em um monte, com seus discípulos assentados, passando várias lições. Ele agora diz, esse texto maravilhoso que sabia que ia chegar em todo o mundo, em épocas diferentes. Isso aqui é a palavra de Deus. Olha só o que está escrito de novo para vocês. Só um pedacinho aqui. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Ele já lhe dá uma dica, né? Pode pedir. Se fosse só até aí já estava bom.
Mas ele garante mais ainda nas outras palavras. Ele vai dizendo: porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que vai bater, a porta vai se abrir. Olha a promessa de Deus aí. Aí vem a frustração agora. Por que a frustração, meu irmão? Porque a gente está vendo Deus prometendo. Aí você está batendo, não está abrindo. Você está pedindo, não está recebendo. Você está buscando, não está encontrando. Todo aquele que faz a vontade de Deus recebe o direito de adoção de ser chamado filho de Deus. Sabe por que eu falei essa frase aqui agora? Por causa disso aqui, ó. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ei, o contexto aqui é de filho, não é de servo, de criatura, não. Ele está comparando um pai. Se você é pai, é mãe e sabe dar boas coisas aos vossos filhos, Deus só vai dar a quem é filho. E só é filho quem obedece. São muitos pecados, não são poucos, que fazem separação entre nós e Deus. Porque nós só paramos para analisar só o adultério, o assassinato. Mas tem muita coisa, viu? Contendas, gula. Tem tantas coisinhas que não deixará entrar no reino dos céus. E a gente só atenta para os mais graves. Há pecados que eles são logo iluminados pela gravidade humana, no olhar humano. E aí todos conseguem ver. Mas há aqueles pecados que estão debaixo da cama, onde ninguém está enxergando. Mas tem um que a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não importa se você vai estar nas profundezas ou no mais altos céus. Não importa aonde você esteja. Os olhos do Senhor estão fitos em cada um de nós. O contexto aqui é de filho. Somente filho ainda pode tentar indagar alguma coisa. Deus, por quê? Porque nós somos curiosos. Nós perguntamos mesmo: Deus, por quê? Por quê, meu Senhor? Quando você é filho, você vai receber a resposta de Deus. Por que, meu Senhor, não recebi ainda, já que eu sou filho? Talvez porque você esteja pedindo mal para os seus próprios deleites. Talvez porque você não esteja preparado para receber. Você lembra da história de Ana e Penina? Todo mundo sabe, né, irmãos? Ela queria muito ter um filho. Primeiramente, ela queria ter um filho porque ela queria ter um laço maior com seu marido. Mas com certeza no passar do tempo não era mais só isso. Tinha um negocinho ali no meio. Agora não era só questão de ter mais união com seu marido. Agora é uma questão de ego. Agora é uma questão de mostrar para outra que ela também podia. E talvez você começou bem. Talvez você estava começando a pedir bem e Deus estava prestes a derramar. Mas de repente talvez entrou um sentimento em você diferente. Não é mais agora por adoração. Não é mais agora por louvor. Não é mais agora por agradecimento. Agora você quer porque você quer mostrar para alguém, para algo. Todas essas coisas nós temos que observar. Se vós, pois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. A palavra é para quem é filho. Então primeiramente temos que nos tornar filhos de Deus. Se não somos filhos de Deus, essa palavra nem serve para mim e para você. Se você ainda não é filho, essa palavra não é para você. Então se você ainda não é filho, se apressa nessa noite quem não é filho, viu? Se apressa. Pede, suplica para Deus te adotar. Porque Deus tem prazer em lhe chamar de filho. E Ele tem prazer em ser chamado de pai. Ele não despreza ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele quer que você venha até Ele. Porque é Ele que vai te limpar. É Ele que vai trabalhar. Olha que hospital maravilhoso nós estamos. Todos nós aqui, pecadores, cheios de falhas e defeitos. Deus ainda assim olha com um olhar de graça, de amor. Quando você entende quem você é diante de Deus, você começa a amar mais. Porque você começa a olhar no espelho da sua alma e você vê assim: eu não mereço nada, cara. Às vezes eu me indago e fico assim: meu Deus, realmente quem poderá ser salvo? Ninguém merece nada. É graça pura, irmãos. Nós nos esforçamos, mas é graça. Porque todos nós aqui somos pecadores, temos defeitos. O que é que nos diferencia dos demais? É porque pelo menos a gente segue o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7.
se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Nós não vivemos numa prática. Nós erramos por acidente, porque não vigiamos, mas nos arrependemos, porque o cristão tem essa marca. Ele chora, ele se arrepende, ele não gosta de fazer o que ele fez de errado. Nós não vivemos de uma prática, mas é só isso que nos separa dos demais, a prática. Mas, meu irmão, diante de Deus, o pecado, ele é pecado. Você é um pecador diante de Deus. E quanto mais cedo você saber quem você é diante de Deus, você vai amá-lo mais, porque você vai agradecer e dizer: Deus, obrigado, porque eu não mereço tanto amor. Como pode um Deus todo-poderoso descer, se fazer carne, tomar chicotada, bofetada, passar fome e frio, ser cuspido, ser humilhado por causa de mim e de você? Você, quando entende o seu lugar diante de Deus, você começa a pensar e fala assim: eu não mereço tanto amor. E aí você começa a ficar constrangido por esse amor de Deus. Você começa a olhar assim: meu Pai, como o Senhor pode me amar tanto assim? Olha só quem eu sou. O Senhor sabe o que é que se passa no meu coração. O Senhor sabe o que é que eu falo. O Senhor sabe o que é que eu toco, o que é que eu assisto, o que é que eu vejo. O Senhor sabe onde é que meus pés andam. O Senhor sabe todos os meus planejamentos. O Senhor sabe quando sobe pensamentos maus. Como pode amar alguém assim, tão pecador como eu? E esse amor de Deus vai nos constrangindo. E é esse constrangimento que nos faz lutar e querer ser melhores. É esse constrangimento que faz com que a gente queira caminhar cada vez mais para a verdade, para a luz. Porque aquele que é nascido de Deus, ele não faz as obras para ser salvo. Ele é salvo e por isso ele faz as obras. É uma consequência. Você está sob a potente mão do Senhor, e isso vai te iluminando, vai te dando uma força, e você começa a agir de uma forma diferente, porque o amor de Deus te impulsiona a isso. É por isso que ele fala: pode pedir. Deus quer dar. E o que é que está faltando para a gente receber? É uma palavra de Deus. Eu não sei o que cada um passa no seu íntimo. Eu não sei os problemas no casamento, nos filhos, nas vizinhanças, no trabalho. Eu não sei o que está dentro do seu coração, o que é que está doendo, mas eu sei de uma coisa. Deus, ele está dizendo, é Ele que está falando, não sou eu. Ele está dizendo: pode me pedir, me peça que eu vou dar. Me peça, bata que vai abrir. Procura, pelo amor de Deus, procura um jeito, procura uma maneira, procura alguma coisa, se mexe, faz alguma coisa, mas não fica da mesma forma, porque palavra de Deus é promessa, não é de homem, é Deus que está dizendo: eu vou dar, eu vou deixar você encontrar, eu vou deixar você abrir essa porta. É promessa, porque a gente não consegue se apegar no que Deus fala. Às vezes eu me pego pensando assim: meu Deus, por que eu não acredito? Porque a gente fica falando, mas o nosso coração diz outra coisa. A dúvida paira na nossa mente. A gente começa a ficar assim questionando: será? Será? Porque é justamente isso. Quando o barco começa a balançar, você fica desesperado e você acha que não vai dar certo. Aí você pede e duvida. A Bíblia também diz: quando orares e pedires alguma coisa, creia como se já tivesse recebido. Se você crê que já recebeu, vai acontecer. Mas é difícil, eu sei, irmãos, porque eu também passo por isso. É o que eu estou falando, isso aqui é um grande hospital. Essa palavra é para mim e para vocês. Nós precisamos desenvolver essa fé sobrenatural. Nós precisamos crer sem ver. Nós precisamos tocar sem estar ali. Nós precisamos chegar sem nem existir um lugar ainda. Nós precisamos acreditar no sobrenatural, no invisível de Deus. Deus, ele tem o melhor para nossas vidas e ele já deixou aqui. Além da vida eterna, além da cidade santa, tem aqui também. Só que nós muitas vezes fazemos tudo de errado. E o primeiro passo nessa noite, para quem ainda, se tiver alguém aqui que não é aliançado, que não tem uma aliança com Cristo, e aqui nós não gostamos de ficar insistindo, porque Jesus não é mendigo, vou ficar... Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Jesus não é mendigo para isso. Ele é que tem que te aceitar. É Ele que tem que te aceitar. Não é você que tem que aceitar Ele. Mas sempre pense nisso. Que ainda não é aliançado, pense nas oportunidades que Deus mais uma vez está dando nessa noite, para que você dê um jeito na sua vida.
não seja um órfão espiritual. Queira ser adotado. Queira ter um pai espiritual, o Deus Todo-Poderoso. Não queira ficar aí nesse mundo sem um pai espiritual não, viu? Você tem o seu pai terreno, mas você precisa do Todo-Poderoso. Você precisa que Ele governe a sua vida. E todos esses conceitos, tudo isso que eu tenho falado a vocês, sobre Deus prometer e a gente duvidar, eu sei que mesmo quando nós sairmos daqui, a dúvida ainda vai continuar, porque isso é exercício, isso é prática. Você tem que ficar batendo mesmo, pedindo até acontecer, para que você possa ter uma mudança de pensamento. No último versículo, ele fala uma coisa bem interessante, no que eu li aqui no 12, quando ele fala sobre a questão dos homens ser maus e Deus dar boas coisas a você. Ele termina aqui falando, portanto, ou seja, ele está se referindo a algo que ele falou atrás. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A bênção física, meu irmão, a bênção física é uma permissão de Deus, mas tem uma interferência humana. Homens têm que estar conectados em alguma coisa, porque para você ser abençoado na sua área financeira, você vai ter que empreender um negócio ou vai ter que trabalhar. Então alguém vai ter que abrir essa porta de emprego para vocês. Deus faz a parte dele lá, mas tem a parte humana aqui. Eu acho que vocês ainda não entenderam, mas olha o que ele está dizendo. Tudo o que vocês querem que os homens vos façam, quer ser abençoado, quer uma porta de emprego, você quer empreender e ser sucesso, então faça também com outras pessoas, em todos os sentidos na sua vida, porque Deus usa homens para abençoar outros homens. Agora, siga o que está aqui embaixo. Faça o que você quer que eles façam. Não espere que façam primeiro. Se você pode, abençoa. Se você só tem palavra, abençoa com a palavra. Se você só tem oração, abençoa com a sua oração. Se você tem bens nessa terra, abençoa, porque Deus te levantou para abençoar vidas. Não para que vos falte, mas para que se tenha igualdade entre os irmãos. É para isso que o Evangelho nasceu. Tudo o que vocês querem que as outras pessoas te façam, vocês têm que fazer primeiro. Talvez seja por isso que a gente está pedindo e não está recebendo. Talvez seja por isso que a gente está batendo e a porta não está se abrindo. Talvez seja por isso que nós estamos procurando, buscando, mas parecemos que estamos cegos, procurando, tateando no escuro, não vendo nada. Porque a lição é: faça também, faça primeiro, olha para o seu próximo, ajuda ele. Isso tudo Jesus conversando em um monte. E essas palavras que estão sendo ditas aqui, refletidas por nós, junto com as outras palavras, ele está dizendo: se vocês ouvirem e praticar, vocês não vão cair. Vocês estão seguros, porque o seu corpo, a sua mente está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Agora, se essas palavras entrarem pelo ouvido e saírem pelo outro, eu vou dizer o que é que Jesus fala de mim e de você, se isso acontecer nessa noite. Não é uma ameaça não, gente. Mas foi Jesus que disse. Eu estou lendo as palavras dele, ele estava lá começando, estou só repetindo. E ele falou a respeito dessa palavra e das demais, do 5 até o 7. Todo aquele que escuta estas minhas palavras, ele não está falando nem das outras que ele veio falar lá na frente, falou atrás, está falando dessas, do 5 até o 7. Todo aquele, homem, mulher, criança, não importa, todo aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo a um homem insensato, que colocou a sua vida em Baal, que colocou a sua vida no dinheiro, que colocou a sua vida nas suas vaidades, e quando vier a tempestade, o dia mau, a dificuldade, vai cair. A casa é seu corpo, viu? É a sua mente. Se não praticar o que a palavra está dizendo, olha, cai. E ele diz: grande foi a sua queda, meu irmão.
Eu só usei outras palavras para vocês entenderem. O que ele está dizendo, vai vir, ó, tempestade, rios, vai soprar, vai abalar a casa e a casa vai cair. Olha que coisa, rapaz. Às vezes a gente não consegue entender direito. E Jesus é tão claro. É como eu sempre digo, Maria Clara podia estar aqui lendo e você ouvindo, meu Deus, é só eu fazer aquilo com o outro que eu quero que faça comigo? Já reparou que tudo ele envolve o amor, meu irmão? Como falei mais cedo, Romanos 13, versículo 9 vai dizer, olha, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Se há qualquer outro mandamento, tudo, absolutamente tudo, se resume somente nessa frasezinha aqui, ó. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor, ele cumpre a lei dos profetas. Aqui é a mesma coisa. Isso é amar o próximo como a você mesmo. Ei, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. E ele diz, porque esta é a lei e os profetas, meu irmão. É bem simples, muito simples. Você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você precisa saber uma coisa bem simplesinha. Aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com os outros. É simples, né? Bem simples. Aquilo que me machuca também machuca o meu irmão. Porque se eu não gosto de chupar limão porque é azedo, porque eu vou oferecer a minha visita a um limão bem azedo? Não é? É muito simples. O evangelho é simples. As pessoas complicam. Jesus passava pelas aldeias, pelos lugares. Jesus tinha uns ensinamentos estranhos, né? Ficava falando de animais, de terra, semente. Conversava com quem? Semi-analfabetos, pessoas que não tinham muita cultura, pessoas que não tinham muita instrução. Conversava coisas simples e as pessoas entendiam. Olha, o semeador saiu a semear, ó, largando a sementinha lá. Engraçado que ele era tão simples e as pessoas entendiam. Jesus começava sobre coisas simples. Quer mais um exemplo de amor tão simples? Tem uma mulher que ficou 18 anos encurvada, irmão. 18 anos. Toda acabada. E a Bíblia diz que ali era Satanás. A doença dela não era uma doença natural. Foi o diabo mesmo que colocou. A mulher toda acabadinha. 18 anos sofrendo. Mulher ia para a igreja, que era a sinagoga na época lá. Aí traduzindo aqui, para a gente ter um entendimento melhor, a mulher ia para a igreja. A igreja dos judeus, que é a sinagoga. Ia para lá, estava lá. Quem aparece? Jesus, num sábado. E a Bíblia diz que Jesus viu a mulher, reconheceu logo. Jesus conhece logo, não? A pata do capeta deixou uma marca nessa mulher aí. Ó. Pronto, Jesus cura a mulher. Sabe o que foi que os homens falaram? Oh, velho. Traduzir pra gente aqui, viu? Você tem segunda, você tem terça, você tem quarta, você tem quinta, você tem sexta. Vai vir para ser curado no sábado. Não sabe que isso é transgressão? Os homens estavam se queixando de Jesus porque curou a mulher no sábado, porque fez o bem em um dia de sábado. E adivinha só o que Jesus falou? Hipócritas. Porque no dia de sábado, quando é com você, você sabe desamarrar aí o seu boi, sua ovelhinha para beber água, né? Quando é com você, você quer misericórdia, né? Quando é com você, você sabe desamarrar para ir beber aguinha, né? Mas quando é com os outros, mata, crucificam, solta Barrabás, né? É simples assim. O evangelho é simples, é amor. Jesus estava praticando o amor e foi criticado porque estava praticando o amor. E ele falou, vocês são hipócritas. Porque se pelo menos vocês estivessem criticando, mas não fizessem nada parecido com isso, se pelo menos quando for uma pessoa que você ama, você também não estender a mão, tudo bem. Mas você não vai fazer isso quando for um filho, quando for uma filha. Você vai estender a sua mãozinha, vai orar, vai ligar, pedir socorro. Mas quando é o filho dos outros, quando é almas perdidas aí, mata, larga lá, porque não merece.
Ainda vai usar a Bíblia. Não deixe pérolas aos porcos. Mas a Bíblia está falando de amor. Como é que pode? Tudo. Ama o próximo como a ti mesmo. Cumpre toda a lei. Os 613 mandamentos que tem na lei judaica. Tudo se cumpre. Nenhum só preceito. Amar ao próximo como a você mesmo. Você não vai roubar porque você não quer ser roubado. Você não vai cobiçar a mulher de alguém porque você não quer que cobice a sua. Você não vai matar porque você não quer ser morto. É muito simples, é só amar. Por isso que a Bíblia diz: contra o amor não há lei. Vamos abrir esse coração. Cristo nos chamou para amar. É por isso talvez que muitas das vezes nós estamos pedindo e não sabemos por que não recebemos. Porque milagres extraordinários não estão acontecendo. Porque do versículo 12 que está aqui no finalzinho: tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazer vocês também. Porque os homens também vão ser usados para te abençoar. Não entendeu ainda não, foi? Os seres humanos vão ser usados para te abençoar com a permissão de Deus. Mas Deus está dizendo: primeiro muda você. Primeiro muda a sua personalidade, seu caráter. Muda o seu coração. Porque Deus não vê como vê o homem. Porque nós, como seres humanos, olhamos e só vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele olha para o coração. Ele sabe o que está ali dentro. Ele sabe. E graças a Deus, pela misericórdia e o olhar dele profundo, que nós estamos aqui. Quem éramos nós? Quem éramos nós lá atrás? Pessoas também nos desprezaram, nos apontaram. Mas o olhar de Deus misericordioso, Ele olhou para a terra e usou quem? Usou homens, usou mulheres para estar orando pela minha vida, pela sua vida. E aí, por isso que você está aqui nessa noite. Porque pessoas foram usadas para te chegar a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Porque o que eu quero para mim, eu tenho que querer para você. Porque quer ver Deus? Ele é invisível, como é que eu posso ver Deus? Mas a Bíblia nos dá a entender que se eu quiser ver Deus, eu tenho que olhar para vocês. Porque vocês foram criados à imagem e semelhança dele. Ainda que com a queda de Adão, ainda que com o pecado deles dois, de Adão e Eva, ainda que tudo tenha sido distorcido, ainda assim tem um resquício do brilho de Deus na face de cada um de vocês. Vocês não foram abandonados, eu não fui abandonado. Ainda assim, quando Ele soprou na narina de Adão, Ele colocou algo de sobrenatural dentro do ser humano. E esse algo de sobrenatural não foi extinguido. Esse algo sobrenatural é o Espírito de Deus, o fôlego de vida que te dá a vida, que faz você permanecer. Foi soprado lá no jardim, passado de geração em geração. Nem só de maldição vive o homem por causa de Adão, também ainda há o Espírito de Deus dentro do homem. Você tem uma alma pensante. Deus te deu um raciocínio para que você entenda o que é que Ele quer. Quando Jesus veio nessa terra, muita gente não entendeu. Não é que as pessoas são más, não. Não é que as pessoas são perversas, não. Aquelas pessoas estavam acostumadas com um tipo de vida diferente. Elas estavam acostumadas com um segmento diferente religioso. Elas estavam acostumadas com a lei mais dura. E de repente vem um homem e diz: ei, o que é isso que você está fazendo? Não, isso foi dito aos antigos. Eu sou o próprio Deus e eu vim para poder fazer uma upgrade. Eu não vim extinguir a lei, eu vim fazer uma atualização. Eu vim mostrar como ela é. Eu não vim, vocês não estão sem lei. Vocês não têm o direito de pecar. Porque eu morri, eu vou morrer por vocês, para que vocês andem em novidade de vida. Não é direito o seu pecar. Você não é liberado para pecar. Você não pode pecar, você tem que ter uma vida santa. Você tem que se esforçar para isso, porque Ele trocou de lugar comigo e com você. Vamos parar de ser ingrato. O Deus Todo-Poderoso se fez carne para trocar de lugar comigo e com você. Porque Ele disse assim: vou descer, vou pagar essa dívida. Só quero uma coisa: que eles vivam a vida que era para eu continuar vivendo. Mas eu morri para que você e eu tivéssemos vida. Ele morreu para que nós pudéssemos viver a vida dele aqui na terra. Ele morreu para que você tenha uma novidade de vida, uma transformação.
não é para continuar do mesmo jeito, não é para a gente continuar pecando. Ele nos recebe de qualquer jeito, mas de qualquer jeito você não vai entrar nos céus. Ele te recebe todo sujo, porque me recebeu todo sujo, viu? Todo entulhado, me arrancou do entulho, todo imundo de pecado. Ele até te recebe de braços abertos. É o único Deus que vai receber uma pessoa mal cheirosa, com um fedor do pecado terrível. Ele te recebe, pois é. Só que Deus te receber não significa que Ele vai te levar para casa do jeito que você está. Porque na casa dele só vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você vem do jeito que está, mas você não pode permanecer do jeito que está. Você entra até mentindo, mas você vai ter que parar de mentir. Você entra até bebendo, mas você vai ter que parar de beber. Não é trabalho meu, é trabalho seu, uma inspiração do Espírito Santo, que é o único que consegue fazer isso. Mas não pode ficar do jeito que está. Receber, Ele te recebe, mas aceitar como filho. Lembra que a gente estudou aqui? É filho, viu? O conceito aqui é filho. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Ele não está falando para criatura, servos qualquer. Ele está falando aqui para filhos. Então, se afilie nessa noite, você que ainda não é filho de Deus ou filha de Deus, queira ser adotado por esse Pai maravilhoso. Olha que privilégio Deus nos dá. Olha com grande amor que Deus nos amou, dando uma oportunidade dessa. Qual é? Só existe um Deus, mas há aqueles que se chamam deuses, que falam tantas coisas, que mentem, que enganam aí por fora. Mas nós sabemos que só existe um Deus e Pai. Qual é o Deus Todo-Poderoso que vai oferecer uma oportunidade de você chamar Ele de Pai? Seres humanos não querem adotar. Pega um ser humano aí rico, e não vai querer adotar uma criança suja, vai procurar logo aquele menino de olho azul. Raramente você vai encontrar alguém. Tem suas exceções, tem aqueles que, ainda tem aquele amor no coração. Mas ele não vai querer. Não, isso aí está sujo. Quero não. Mas Deus, com toda a riqueza, com todo o dinheiro, Ele olha para a terra e, em vez de escolher o engravatado, em vez de escolher uma pessoa cheirosa, todo limpinho, Ele vai lá, deixa eu ver onde é o depósito de lixo, e vai lá onde a gente estava, um depósito de lixo do pecado. Eu quero você, eu quero você, eu quero você. Só chama os mal cheirosos, os pecadores. O que Ele diz? Lucas capítulo 1, versículo 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu e você estávamos perdidos, e Ele nos encontrou. Glória a Deus por isso. Ele nos encontrou. Obrigado, Senhor. Ele nos achou. Não foi eu que achei Ele, foi Ele que me achou. Um amor tão grande e maravilhoso. Ele me achou. Que nessa noite, irmãos, você possa guardar essa mensagem na tábua do seu coração. Eu já encerro a mensagem por aqui. E se existe algum ainda desaliançado nessa noite, se não tiver com vergonha, vocês podem chegar até aqui na frente, que o pastor André vai estar orando pela vida de vocês que querem dar uma oportunidade a vocês mesmos, e não uma oportunidade de Jesus, que querem pedir: Jesus me aceita, não dizer eu aceito Jesus. Caso contrário, não tem problema. A gente ora e pede por misericórdia, para que Deus continue dando oportunidade, para que no momento certo você venha por livre e espontânea vontade, porque o que Deus atrai é com amor e não é com força. Então, que Deus abençoe a todos, aos amados da internet. Fica com Deus e que essa mensagem fique gravada na tábua do seu coração, porque aquele que escuta essas palavras e as pratica vai ficar inabalável, segundo as Escrituras. Amém? Glória a Deus.